Bom, são muitas contribuições e muitas reflexões. Dado o adiantado da hora, obviamente não vai ser possível aprofundá-las com o rigor necessário e com a consideração que seria necessário pela qualidade das perguntas. Tantas questões levantadas por Lafayette, Regina e Sônia, eu creio que são reflexões que nos ajudam a situar e a pensar tanto as implicações da inovação tecnológica, que, de fato, significa, hoje, tentar mudar o perfil da universidade, de uma instituição que produz conhecimento para uma instituição acoplada à lógica do mercado e do capital, quer dizer, ressignifica a universidade, como também as preocupações referentes ao ProUni e à avaliação. A questão que Sônia nos traz sobre a inconstitucionalidade, quer dizer, a violência que significa, a ameaça de que, se os estudantes não fizerem a prova do ENAD, não receberão um diploma, eu acho que é muito importante, porque isso expressa uma tentação cada vez mais explícita de autoritarismo aberto. Não sei se vocês repararam, na lei, no decreto que regulamenta os sinais, tem um artigo que diz o seguinte: o dirigente da instituição que se recusar a implementar os sinais, o ENAD, perdão, pode ser destituído pelo MEC. Eu fiz um debate há pouco tempo na USP, perguntei para o reitor: você vai ser destituído? Está com medo que vai ser destituído? Ele deu uma risada. É patético a ameaça de autoritarismo de instituição de reitores das universidades públicas. Mas, de toda forma, infelizmente, nós temos muitas administrações que acham que o seu cargo não é um cargo de reitor, mas de um assessor do MEC, digamos assim, né? E isso é largamente difundido entre vários reitores brasileiros. Márcia indaga uma questão que é importante, porque eu acho que o discurso governamental ele repete tanto as mentiras e tantas vezes a afirmação de que, pela repetição, ele acaba confundindo as coisas. O ENAD vai, de fato, avaliar o setor privado? Temos algumas boas pistas. Primeiro, por que desde a época de Cardoso os empresários apoiavam o Provão? Isso, para mim, de início, era sempre uma situação meio confusa. Porque o que o Provão, primeira coisa que o Provão mostrou? Que as públicas são A e as E, basicamente, são instituições privadas. Então, como que o empresário estava apoiando isso? Quem me elucidou isso foi um formulador do setor privado chamado Cláudio Moura Castro, escreve toda semana na Veja. Eu fiz um debate com ele na Câmara dos Deputados, mostrando um pouco a incoerência do que era o Provão, e ele disse: não, professor, o Provão é muito bom. Observe o seguinte: o primeiro ano, as instituições A eram públicas, as instituições E eram privadas. Mas o instrumento foi sendo aperfeiçoado, as instituições foram se ajustando. No segundo ano, não dava mais para diferenciar quais eram as instituições B e C. As públicas e privadas já estavam equiparadas. E ele disse: eu sou capaz de apostar contigo que em 2 ou 3 anos, quais são A e B estarão empatadas entre as públicas e privadas. O que ele estava querendo dizer com isso? As privadas precisam de um selo de qualidade porque elas estão desmoralizadas publicamente. As privadas hoje têm um problema, que a Regina destacou: não tem mais como crescer o mercado da classe média. Não é que tem vaga ociosa, é porque não dá mais para crescer, é só isso. Não há mais como expandir o setor. E os empresários e o capital não têm perdão, não têm dó. As pequenas instituições vão ser varridas e vão ficar 10, 12 instituições privadas no país. Hoje, as 10 maiores privadas já devem ter, eu estou chutando, mas em torno de uns 65% das matrículas privadas. 10 instituições privadas.
essa tendência, e essas 10 são todas com nota alta no ENAD. Pegue o documento dos empresários, esse do Fórum de Defesa da Livre Iniciativa, está escrito a primeira coisa: apoiamos o ENAD. Só que queremos participar da discussão do ENAD, mas apoiamos o ENAD. Eles consideram que é legítimo que o Estado faça avaliação, que é o que está escrito na Constituição. Eles não têm discordância com isso. É importante destacar que, como disse, hoje, 65% das 1.650 instituições privadas têm o ENAD das privadas, 65% das 1.650 instituições privadas utilizam o ENAD como instrumento principal de propaganda. Essa instituição que eu dei o exemplo, lá de Vassouras, no Rio de Janeiro, que ia ser fechada, agora pode botar um outdoor e bota no horário nobre da Globo, estude numa instituição de excelência em medicina. Tá lá aí bota a matéria do Globo, entre as 10 melhores do Brasil. É uma fraude. Mas para os empresários, com a crise de legitimidade que eles estão vivendo, as instituições privadas, isso é um presente que vem do céu. No nosso entendimento do Andes, a oferta de ensino privado não pode ser regulamentada pelos resultados, pelo final. Tem que ser regulamentada a priori. Em que condições é possível ofertar educação privada dentro da ordem burguesa? Primeiro, o professor tem que ter carreira, os técnicos administrativos têm que ter carreira, tem que ter dedicação exclusiva, tem que entrar para o concurso público, tem que ter autonomia frente à mantenedora, tem que ter biblioteca, tem que ter laboratório. Essas condições têm que ser definidas previamente. Porque não adianta se dar uma quitanda, abre o primeiro ano da quitanda, 500 vagas para direito, e vai lá e se inscreve 600 pessoas e entram 500 no primeiro período, e depois essas pessoas descobrirem que aquele curso era uma fraude. Não adianta falar assim no final: olha, meu amigo, o Estado está dizendo, lamento, mas seu curso é ruim. Tem que falar previamente. Então, nosso entendimento, nós temos que construir instrumentos de controle do setor privado que mostre que não é bom negócio fazer educação privada. Não é bom negócio. Observe que, mesmo nos Estados Unidos, as instituições privadas não são empresariais. Só os colleges, mas as universidades mesmo não são empresariais. Não é área de negócio como é aqui. Então, é para coibir esse tipo de coisa que nós estamos pensando em formas de regulamentação a priori. O objetivo é inviabilizar as instituições privadas para que sejam públicas, né? Mas inviabilizar protegendo os estudantes e os professores e os trabalhadores da educação.